Isto é tudo pela falta de tempo. Também é provável. Os próprios hospitais, e eu já cobro o estacionamento, porque os cais e os hospitais cobram o estacionamento. Mas isso, na minha opinião, é um roubo. Exatamente, e por exemplo, Sintra, é que isso é que Sintra precisava de mais, qualquer coisa mais feita. Por exemplo, havia todas as forças políticas eram a favor do estacionamento na volta da luz, depois houve uma força política que deu vito por não vito, não fizeram o estacionamento na volta da luz. Era um estacionamento que levava 330 viaturas. Essencial à dinamização da vila. Nesta altura só está bom para o turista, não está bom para a pessoa de Sintra. A pessoa que é de Sintra tem dificuldades em circulação que é muito expressivo. É como para o turista que vem no autocarro, os deixam na vila, vem para São Pedro para arrumar e depois à hora vão buscar as pessoas. Mas essas pessoas dão vida e dão lucro em Sintra, mas também não é assim tanto. Porque o tempo é limitado para os turistas, compram algo, vão à Piriquita, porque a Piriquita é como Roma, o Papa é Roma, que não reconhecido, não foi à Piriquita, não coisa que não Roma, não ver o Papa, mas pouco mais. Depois à noite desaparece tudo. Porque há muitas pessoas nacionais que têm dificuldades em ir a Sintra porque têm que deixar o carro muito longe para não pagar, ou então ir para aquela profundidade. Eu sei que é complicado, já fui presidente daquela área, fui contra a implementação dos primeiros parquinhos na vila, que só em cartões de residentes para as pessoas da vila emitiram mais cartões do que lugares. Eu penso que é uma coisa muito mal feita. É verdade que os residentes não estão nem todos estão à mesma Tens o cartão a dizer, pode estacionar, não tem onde. Depois é engraçado, hoje aprovam coisas em Sintra sem estacionamento. Temos o novo hotel junto ao Palácio de Valença, que o aprovaram sem estacionamento. Temos no hotel Tivoli, que foi aprovado com uma garagem, mas ficou só para funcionários. Esperamos que agora a Câmara, como aqui o Hotel Net, vá criar estacionamento. E digo isto porque é engraçado porque eu na Várzea de Sintra, na aldeia Saloia, no meu primeiro ano de presidente, tive lá um problema que não consegui ultrapassar, que foi, junto a um cabeleireiro que há na Várzea, havia uma casa que vendia fruta. Entretanto, como a fruta não se vendia muito bem, os proprietários pediram à Câmara a alteração para fazer frangos assados. E a Câmara indeferiu essa proteção da mudança de utilização para vender frangos, porque não tinha estacionamento. É ridículo, não é? Certamente hoje não faziam, porque também vai muito do vereador responsável por trânsito, do engenheiro responsável por trânsito. Então, quer dizer, as pessoas que iam comprar toda fruta, a gente sabe, quem vai comprar fruta vai a pé, quem vai comprar frango vai de carro. vai de carro. Pessoas que Tu quando vais comprar um carro, o gajo diz, olha, e é para comprar frangos? Então olha, aconselho assim. E finalmente, é a MES, está a fazer agora um bom trabalho, porque eu dou anos a viver na ilegalidade. Se consta na Portela que as pessoas a tomar dos carros e não pagavam o estacionamento e nem as multas, dizem que o código que obriga a andar para aqui tem que ver o gajo marcar o pavimento. O que é verdade é que agora está a acontecer isso. Mas há coisas engraçadas. A Rua Amada Guerra, que é aquela rua que desce, ou aliás, na Portela, quando chegamos a Portela e passamos pelas Finanças, a primeira rua que sobe, quase em frente aos Correios, a primeira rua que sobe, penso que é a Amada Guerra. Quem descer, só desce. Quem descer, estacionado do lado direito, tem parquinhos no chão e máquina. Mas estacionado do lado esquerdo não paga nada. Há certas coisas que eu acho que não. Que é falta de profissionalismo ou brilho para fazer as coisas. Eu sou um bocado assim, defendo muito Sintra. É mais somos assim, sim. Eu defendo muito o meu conselho. Até colaboro com a Câmara, onde mando vários e-mails para situações degradadas. Porque só alertar que se encontra aquela situação. Mas eu penso que tem que haver uma pessoa, um Presidente de Câmara, que até agora não temos tido, que começou Saloio, e digo por nome, tem uns tomates pretos para conseguir fazer de Sintra. Porque Sintra está a perder muito em relação a outros. Porque se não vejamos, agora vamos criar estacionamentos na Praia da Adraga, na Praia das Maçãs e na Praia Grande. Diga uma coisa, Portugal é igual, as leis de condução geralmente são iguais. E como é que, e agora até não vamos falar de questões políticas, porque é que uma Câmara de um PSD chamado Engenheiro Ministro dos Santos consegue fazer o que fez
desde a Foz do Lisandro até a Ribeira de Ilhas, junto ao mar, passadiços, passeios, ciclovias, aquelas barraquinhas todas, muita gente na Praia do Lisandro. A Câmara de Sintra nos últimos 12 anos podia financiar que não conseguimos fazer nada na Praia das Maçãs, nem nas Ilhas do Mar, nem na Aguda, não conseguimos fazer nada. Porquê? Diga porque é que não se conseguiu fazer esses passeios junto ao mar. Mas, Adriano, diz-me alguma coisa que tu conheces, que tu sabes isto melhor que eu. Existem transportes públicos para a Praia Grande? Existe, mas muito poucos, mas existe. Existe Vão lá abaixo, a caminhonete lá e dá a volta. Dão a volta e está lá o sítio E vai à Praia da Draga. São a Praia da Draga penso que não há transportes quatro. públicos. Não, mas é de minutos, não há transportes públicos para aí de minutos. Por exemplo, Era para o tempo em que se ia para a Praia de manhã, vinha só ao fim do dia. também temos elétrica, que é mais giro, mas também temos transportes Sim, para a Praia de Maçãs. mas duas montadas. E nesta altura temos cá uma Câmara agora nova, temos uma Câmara com uma força pública diferente. Espero que tive confiança, porque eu sou sempre otimista que este presidente consiga dar a volta, mas já me está a fazer uma grande confusão isso aqui. Não sou contra as pessoas, que há pessoas boas e más em todo lado, é contra as políticas e os partidos. Como é que a gente pode ter uma Câmara do PS em Sintra ligada com o CDS e com o PSD, quando o próprio PSD e o CDS andam a fechar as coisas em Sintra? É pá, pelo amor de Deus, eu acho que não devemos estar coligados com aquela força política. Não é nada contra nem contra a Paula Neves ou o Luís Patrício, que até são muito pessoal dos dois. É contra as políticas. E se a gente quiser ser um bocadinho mais rígido, quem é que se opôs à construção do Parque de Estacionamento na Volta da Luz? Qual é que foi a força política que se opôs? Qual é que foi a força política que deixou perder o hospital em Sintra? Eu digo as políticas das forças políticas, não as pessoas. Há boas e más. Nada tenho, mas Embora isto eu não penso seja... que embora este isto não dia tem seja... sido nefasto. Já sei como é que vou novamente para a praia se eles explorem os parquinhos nas praias. É comprar um carro 100% elétrico que fica isento de qualquer pagamento. Um carro de elétrico. A linha I, os veículos 100% elétricos ficam têm isenções de pagamento. Isso é uma coisa boa deste regulamento. Não queria dizer que era a única coisa boa, mas acho que é uma coisa que está boa. É o privilégio aos carros ecológicos. E aí, sabes que eu defendo isso. Carros ecológicos devem ser beneficiados, estão a beneficiar o ambiente, sempre o defendi, não vou escondê-lo agora. Agora, a questão é assim, eu volto um bocadinho atrás. Não há bolsas de estacionamento. Eu, no centro do Cacém, e vais-me perdoar, mas é a área que eu normalmente, onde estou mais, centro do Cacém, qualquer funcionário que trabalhe junto da estação tem que andar mais de 600 metros. No for para cima, ao lado da Anta, para quem conhece o local, tem que andar mais de 1 quilómetro a pé para deixar o carro num sítio não pago. Eu não tenho essa visão do ambiente, tenho a visão do ambiente, nós devemos preservar o ambiente. Devemos Mas preservar. agora tu tens um carro 100% elétrico. Eu tenho o meu carro, Não tu polui. não pagas. Deve ter algum Eu pago. benefício. É tal e qual como o meu. Eu tenho um carro que tem 16 anos e tenho aquele carro que me ofereceram. Os meus antigos patrões, que eram os donos africanos, ofereceram-me aqueles carros. Está na altura do colocares na garagem. Não. Todo O carro até tem decoradinho. o carro até de coleção, só fizeram prazo 200 de carros igual. Fui à inspeção, não tem nenhuma deficiência apontada. Eu já perdi para Lisboa, não posso dar certas ruas a Lisboa. Então, mas há contribuintes para mim e contribuintes de segunda. E o problema não está aí. Questão O não é. problema está A no questão- preço dos carros elétricos. Ou há seja, que isso é ter uma algum medida cuidado com que vai o ambiente. beneficiar os mais ricos, como sempre Amigo, têm feito.